do sexto ano. Hoje a nossa aula vai tratar do capítulo 6, a água no planeta, certo? Então vamos lá. Inicialmente, quando a gente vai falar da água, a gente tem que ter como consciência, né, que a água é a substância, de certa forma, mais abundante do nosso planeta, na forma sólida, líquida e até mesmo gasosa. E ela é caracterizada por ser formada por dois átomos de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio, como vem mostrando aqui esse GIF. Eu tenho um átomo de oxigênio ligado a dois de hidrogênios, certo? E essa substância ela é essencial para a vida do nosso planeta, uma vez que faz parte da composição do corpo dos seres vivos e também atua nas diferentes reações que ocorrem nesses seres, certo? Então vamos lá. Vamos falar dessa molécula de água. Como foi falado, ela é formada por um átomo de oxigênio ligado a dois hidrogênios, por isso a fórmula H2O. Além disso, se deixarmos esse GIF aqui parado, iremos perceber que as cargas, né, quando a gente fala nas cargas, são as cargas positivas e negativas, elas vão se encontrar em polos diferentes. Ou seja, se a carga negativa está desse lado, do outro lado vai estar positiva. Isso caracteriza dizer que a molécula de água é uma molécula polarizada ou simplesmente uma molécula polar. Substâncias que não apresentam, né, vamos dizer assim, esse distanciamento oposto, né, direcionamento oposto dessas cargas, a gente diz que são moléculas apolares. Por isso que essas moléculas não são capazes de misturar com a água. Por exemplo, o óleo. Uma das características que fazem com que o óleo não se misture com a água é a questão da polarização de suas cargas, certo? Além também de outras características. E quando a gente fala da água, precisamos também falar sobre a sua distribuição no planeta. A gente sabe que a maior parte da água ela vai se encontrar sobre uma forma de água salgada, né, correspondendo mais de 97% da água que encontramos no nosso planeta, a gente diz que é água salgada, né? De certa forma encontrada nos mares e oceanos. Já a quantidade inferior a 3%, a gente diz que é água doce, entre aspas, né? Porque a gente diz que a água não é doce, a gente diz que é uma água que não, de certa forma, não apresenta um sabor, né? Ela é insípida, né? É tanto que a gente diz que a água pura, ela é incolor, inodora e insípida, ou seja, sem cheiro, sem sabor e sem cor, certo? Mas se a gente pegar apenas essa pequena quantidade aqui, ó, de água doce, entre aspas, a gente ainda vai ter um pequeno problema, que maior parte dessa água doce ela vai se encontrar congelada, ou seja, ela vai ser encontrada em geleiras, né, em calotas polares. E a outra parte dessa água doce, em menor quantidade, vai ser encontrada nos lençóis freáticos, né, que são encontrada na parte subterrânea, pode ser encontrada ainda em rios e lagos e também outras formas, certo? Então, a gente tem uma problemática que é uma quantidade muito reduzida de água doce, e dessa quantidade reduzida, ainda a maior parte dessa água vai ser encontrada em calotas polares, né? Realmente uma problemática. É tanto que existem, né, tecnologias, né, investimento de alguns países na questão
da dessalinização da água do mar. Ah, como assim, tio Carlos? Vão tirar o sal da água do mar? Mais ou menos, né? Existe um processo que é chamado de destilação simples também, a destilação simples, em que é retirado a água do mar, né? Boa parte dessa água que vai ser aproveitada e vai passar por um processo de vaporização, onde essa água vai evaporar e depois vai ser coletada em um outro tubo, né? Para separar o sal e a água, certo? E como costume, meus alunos, né? Vocês sabem o teco-teco, é incrível, né? É eu começar a dar aula e parece que a pessoa ali do lado sabe e começa a bater o martelo, mas enfim, vamos continuar. Outra questão também, quando a gente fala da distribuição da água, a gente pode falar também da distribuição da água até mesmo no nosso país. Quando a gente fala na água do mundo, na água potável que existe no mundo, a gente sabe que o nosso país, o Brasil, ele é bastante privilegiado, porque é um país que possui bastante rios, lagos, açudes, que são fontes de água potável, até mesmo água que pode ser utilizada nas nossas residências, etc. Só que, apesar desse privilégio que o nosso país possui, é possível também encontrar muitos problemas em relação à má distribuição da água. E isso acarreta também um problema gravíssimo, né, que está relacionado a boa parte da saúde da população, que é o saneamento básico. Quando a gente fala em saneamento básico, a gente está falando em um conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população, etc. Ah, mas tio, como eu posso ver esse saneamento básico? Ora, vamos fazer uma comparação dessa imagem aqui, né? Essa imagem que vocês estão vendo, vocês acham que eles têm a rede de esgoto, né? Não. Então, se não tem a rede de esgoto, já é uma forma de saneamento básico, né? Algo que está dentro desse saneamento básico. A água que essas pessoas coletam, né? Essa água vem tratada, né? Não. Então, se essa água não vem tratada, também já é uma forma de você identificar a ausência desse saneamento básico. Se a água que eu consumo, né, tanto a questão de tomar banho, lavar roupa, lavar os alimentos, ela não vem tratada, então tem uma maior possibilidade de eu adquirir alguma doença, né, transmissível por meio da água. E se essa água, né, que eu estou utilizando, né, para questão de banho, né, questão de lavagem de roupa, isso não tem para onde ser direcionado de uma forma adequada, ou seja, ela vai ser liberada em um corpo, né, formado, um corpo hídrico formado de forma, vamos dizer assim, irresponsável, entre aspas, né, que a população de certa forma não tem culpa, então, caso tenha uma inundação, eu tenho também a possibilidade de ficar doente, sem falar também que tem a questão do acúmulo de lixo, tem um acúmulo de resíduos sólidos que podem garantir a proliferação de insetos, de outros animais que também podem transmitir doenças. Então, isso tudo cabe às medidas governamentais, né, da implantação, né, do saneamento básico. Sem isso, né, como a gente fala que é um conjunto de medidas, tanto questão do esgoto, tratamento da água, coleta de lixo, então tudo isso está dentro do saneamento básico. E pasmem, muitas pessoas ainda que vivem no Brasil ainda não são abraçadas por esse saneamento básico, certo? Então, vamos continuar. Vamos falar também da questão do consumo de água, né?
Falando em água, tô bebendo água aqui, né? Hidratar a garganta. É muito comum a gente se deparar com propagandas, né, que visam conscientizar, estimular a gente a economizar água, seja no banho, seja quando vai escovar os dentes, lavar a louça, preferir varrer a calçada do que lavar constantemente, etc, né? É uma forma plausível? Mas não se engane. A água que está faltando não é por sua culpa, não é por nossa culpa. Aqui existe um gráfico, né, que mostra quem realmente são os verdadeiros culpados, né, por trás do uso da água. Se a gente perceber, a agricultura corresponde a 70%. E eu não estou me referindo à agricultura familiar, no sentido de você ter uma horta, aquele pequeno agricultor. Eu estou falando das grandes empresas, realmente que eu tenho uma grande área de plantação de monocultura, por exemplo, só de soja, certo? E o meu maior consumo de água vai ser direcionado para isso. Então, quando a gente vê boa parte dessas propagandas, acreditem, são propagandas falsas para você pensar que a culpa é sua, quando na realidade a culpa não é sua. Você tem uma pequena contribuição na culpa? Tem, mas o verdadeiro culpado não é você. São as grandes empresas, que tem no setor da agricultura, da agropecuária, as grandes indústrias e o uso doméstico. Percebam que o uso doméstico, que é o meu uso, né, o seu uso, que é tomar banho, que é beber água, que é lavar uma roupa, etc., corresponde a apenas 8% do consumo da água, enquanto na agricultura e a indústria vão somar mais de 90%. Então não caiam, né, nessa questão de acreditar que você é o culpado. Lógico, devemos fazer nossa parte? Devemos, certo? Mas tenham isso em mente, que as atividades que mais consomem água não são vocês, são as grandes empresas que consomem a maior quantidade desse bem precioso, certo? Vamos falar agora da questão da água nos seres vivos. Como foi falado, a água ela é a substância mais encontrada, né, no nosso planeta, e dentro dos organismos vivos também não vai ser muito diferente, porque a água ela é indispensável à vida. O nosso planeta ele foi, vamos dizer assim, agraciado com essa substância que promoveu, né, o desenvolvimento da vida, né? E dentro dos organismos vivos, a água vai atuar como regulação de temperatura, né? Se você está com muito calor, né, no popular, né, estou com muito calor, o seu corpo tende a suar, né, liberar água de forma de suor, né, para tentar equilibrar a sua temperatura corporal. Além disso, transporte de substâncias, né, e proteção. O nosso sangue, né, além do sangue, tem linfa e outros líquidos que contribuem no transporte de substâncias, certo? Por exemplo, as nossas lágrimas, né, elas são salgadas porque elas vão combater, né, ajudar a fragilizar micro-organismos que são sensíveis à salinidade, certo? Então, além disso também, a água no nosso organismo vai participar das reações químicas e outras funções. Mas, falando da água, né, da quantidade de água em relação aos organismos vivos, etc., se a gente pegar, por exemplo, o famoso animal, né, a água viva, muitas águas vivas vão apresentar
94% constituído do seu corpo só por água, né? Então, se essa água deixa de ser consumida, né, pode acarretar problemas severos de acordo com a espécie, né? Vai variar de espécie para espécie. E vale também salientar que algumas espécies, né, dependendo da região do mundo a qual se encontrem, né, algumas espécies podem apresentar determinadas adaptações para conseguir sobreviver ou até mesmo conseguir lidar, né, com essa carência de água, com essa falta de água em determinada época ou horário. Por exemplo, os répteis, né, se a gente pegar as cobras, lagartos, crocodilos, né, esses animais vão apresentar o corpo coberto por queratina, né, que vai formar aquelas escamas, a carapaças, placas, né, que se encontram sobre a pele do crocodilo. Então, essa forma é um meio a qual eles encontraram de suportar o processo de desidratação, diferentemente de um anfíbio. Se você pegar, por exemplo, uma rã e um sapo, você vai perceber que é mais comum encontrar esses seres ou à noite, quando está frio, ou próximo a um corpo hídrico. Por quê? Porque a pele desses animais são mais finas se comparada aos répteis, certo? Então a gente percebe que há uma diferença desses animais em relação a suportar, né, o ambiente mais seco. Algumas plantas, por exemplo, como os cactos. Os cactos, eles apresentaram um processo de modificação das folhas. Eles não apresentam essas folhas padrões que a gente observa nas plantas. Eles vão apresentar o quê? Espinhos, que são folhas adaptadas, porque se eles não apresentarem as folhas, eles vão perder a menor quantidade de água possível para o ambiente. E, em consequência, aquilo que se encontra verde é o corpo, né? O caule. Se você corta um cacto, você vai perceber que vai apresentar uma bastante quantidade de água. Mas, tio Carlos, no sertão, por exemplo, né, em regiões da África, etc., as cactáceas, né, o mandacaru, por exemplo, a nossa cactácea, o xique-xique, até mesmo os cactos que se vê nos desertos, eles apresentam água mesmo o solo estando totalmente seco, né? Como é que isso é possível? É porque o ar, ele também vai apresentar o que é água, moléculas de água no estado gasoso, no vapor de água, porque o seu copo com refrigerante começa a suar, né, entre aspas, porque o vapor de água se resfria na superfície do copo, na região externa do copo, e vai formar as gotículas de água. Durante a noite, o ar é mais frio e os cactos, né, eles conseguem retirar a água do ar. Então, eles armazenam a água que eles tiram durante a noite dentro do corpo deles e impedem com que percam, né, de forma excessiva para o meio ambiente durante o dia. Por isso que os cactos conseguem ter bastante água em seu corpo, beleza? Sem falar também que outras plantas perdem as folhas durante a seca e quando chove ficam mais verdes, né? Porque preferem perder as folhas para conseguir armazenar a maior quantidade possível de água, para quando essa água aparecer novamente, ela possa a desenvolver suas folhas e flores novamente, certo? São formas de adaptação. Agora vamos falar das propriedades da água, certo? Primeiramente, a solubilidade. Quando a gente fala da solubilidade, é a capacidade que a água tem em diluir determinadas substâncias, né? A água, ela é considerada o solvente universal porque ela consegue
diluir uma grande variedade de substâncias. Por exemplo, a gente tem aqui ou água com açúcar, ou água com sal, água com alguns corantes, etc. Temos também a tensão superficial. A tensão superficial é a propriedade física que resulta da força de atração entre as moléculas da água. Como assim? Imagina várias moléculas de água, né, se ligando. Quando elas se ligam, elas formam uma espécie de tensão, que forma uma espécie de película que, de certa forma, é invisível aos nossos olhos quando essa água está parada. Mas essa tensão superficial é uma espécie de película que a gente consegue perceber, por exemplo, que alguns insetos conseguem ficar em cima dessa água, né? Se você observar algumas imagens, alguns vídeos onde os insetos estão sobre as águas, se você aproximar, dar um zoom, você vai perceber que é como se a patinha do inseto estivesse sobre uma espécie de película. Uma outra propriedade da água é o calor específico. Como assim? Ou melhor, né, o alto calor específico. As substâncias vão apresentar seu calor específico. Mas o que é esse calor específico? É a capacidade, ou melhor, né, é a quantidade de calor que é preciso para levar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. Se o caso eu não entendi, bora lá. Se você pegava, raciocina comigo, Félix, viu? Félix. O Félix, ele pegou um copo com água e uma barra de ferro e colocou meio-dia ali na BR, sabe, assim, um sol truando, assim, sem dó e sem piedade. Aí eu pergunto a vocês, quem vai esquentar primeiro, a barra de ferro ou o copo com água? Se você pensar bem, o que esquenta mais rápido, né, e fica mais quente é a barra de ferro do que a água. Por quê? Porque a barra de ferro ela tem um calor específico menor que a água. Ou seja, para esquentar a barra de ferro, eu vou colocar menos energia do que se eu esquentar a água. É tanto que você pode fazer a comparação também entre água e óleo. Vamos supor que você esquentou a água e o óleo. Caso uma pessoa se queime, a queimadura mais grave será uma pessoa que se queimou por meio do óleo ou por meio da água? Por meio do óleo. Porque o óleo ele consegue atingir temperaturas muito mais elevadas porque seu calor específico é menor. Ou seja, eu consigo colocar menos energia sobre o óleo e ele consegue atingir uma temperatura muito mais elevada e muito mais rápida. Já a água não, ela tem um calor específico muito maior, então eu preciso colocar muita energia sobre a água para ela alcançar um calor específico tipo de até 100 graus Celsius, enquanto o óleo vai chegar a 300 ou mais, né? Também a barra de ferro, né? 500 ou mais e por aí vai. Então, essa temperatura tende a ser diferente. Então, isso é o calor específico, a energia que eu vou ter que colocar sobre determinada substância para ela começar a aumentar a sua temperatura. Temos também a densidade, que é a medida da concentração da massa em certo volume, ou seja, determina o quanto a substância é compacta. E essa densidade, né, também, a gente perceber que esse copo são diferentes substâncias e a gente percebe suas diferentes densidades. Tanto quando é colocado um determinado material, ele vai atingir uma determinada profundidade, já em outra atinge uma determinada uma profundidade inferior. Porque é devido à densidade, né, a essa medida de concentração da massa em certo volume, certo? Vamos falar agora de algo também que a gente já conhece, só para relembrar as mudanças do estado físico da água, que também pode se aplicar à matéria de forma geral. A gente sabe que a água ela pode ser encontrada
nos estados sólido, líquido e gasoso, né? E existe por trás disso as transformações, né, as mudanças de estado físico da água. A fusão, que não é o Goku e o Vegeta se fundindo, né? A fusão é a passagem da água do estado sólido para o líquido, né? No caso, o gelo derretendo, um exemplo. Aqui é só para lembrar que a gente já viu. A solidificação, que é o inverso, né? A água congelando, por exemplo. A vaporização, quando a água se encontra no estado líquido e passa para o estado gasoso, certo? A liquefação, que também é chamado de condensação, que é quando a água passa do estado gasoso para o líquido. A gente observa isso aonde? Na questão da água formando num copo, no lado externo do copo, né, de o que tem um refrigerante gelado, a formação de nuvens, tudo isso a gente já viu, certo? Só para relembrar. E também a sublimação, que é a passagem, né, da água do estado sólido diretamente para o gasoso. A gente percebe isso no gelo seco, na naftalina, certo? Lembraram? Então, só recapitulando, vamos passar agora para a questão da poluição da água, de uma forma mais geral. Quando a gente fala de poluição, lembrando que existem os termos poluição e contaminação. Quando a gente fala em poluição, a gente está falando na questão da presença de substâncias, né, químicas anormais que vão modificar, né, um determinado padrão de uma substância, por exemplo, ou do ambiente. É a questão da adição por meio de substâncias que a gente pode dizer que são tóxicas, certo? Já quando a gente fala de contaminação, a gente está falando da presença de um micro-organismo, seja, não somente, também podendo ser larvas, certo? Seja vermes, seja bactérias, seja vírus e por aí vai. E quando a gente fala em poluição, no Brasil, por exemplo, o maior apontado, né, aquele que é maior apontado pela poluição da água no nosso país, até mesmo no mundo, é o esgoto, certo? Então, o esgoto é a principal fonte de poluição da água. Lógico, a gente pode apontar a questão de agrotóxicos, a gente pode apontar o lixo urbano e industrial, mas no geral é o esgoto, certo? E o esgoto, ele é classificado de duas formas: o esgoto doméstico e o esgoto industrial, né? Como a própria palavra diz, o doméstico da sua casa e o industrial é aquele que as grandes indústrias vão apresentar, certo? E pegando essa questão de poluição, vamos falar do tratamento da água, né? Acho que vocês estão escutando um barulho aí, mas vamos prosseguindo, né? Desculpa aí. Vamos lá. Vamos falar da estação de tratamento da água. Como assim? Sabe a água, né? Você que é privilegiado pela questão do saneamento básico, a água que você liga da sua torneira? Pois é. Essa água, ela já chega, de certa forma, tratada, né? Ela precisa passar por um processo de tratamento, né, de tratação, antes de chegar às nossas residências, né? Então, antes de tudo, porque assim, ela é coletada de um corpo hídrico. Vamos falar que seja de um açude, certo? Então, essa água é coletada do açude, né, ou de um rio. Nesse açude pode ter restos de animais mortos. Se é restos de animais, é mortos, né, Kaique Rodrigues? Pode conter restos de animais, pode conter lixo, enfim, tem água barrenta, né, vários fragmentos de areia, pedras, folhagens e por aí vai. Então, essa água, ela precisa passar por um processo de grades, né? Ou seja, o que é esse processo de grades? Esse processo de grades é um conjunto de grades em que os resíduos maiores vão ficar o quê? Presos nessas grades.
passando a água com os resíduos menores, no caso, a maior parte é a areia, vamos dizer assim, e os fragmentos menores. Quando essa água passa, né, para esse sistema de grades, essa água precisa passar por um processo de decantação. E tio Carlos, o que é esse processo de decantação? Imagina que você tem uma água barrenta, né, água suja. Se você deixar ela parada num canto, o que vai acontecer? A sujeira, por ser mais pesada, ela vai começar a cair e se concentrar no fundo do recipiente. E a parte mais de cima dessa água vai ficar transparente. Então esse é o processo de decantação. Fazer o que? Esses resíduos, nessa sujeira, seja concentrada no fundo do tanque. Só que eu não posso ficar esperando, né, a boa vontade dessa água ficar parada, esperar um bom tempo dessa grande quantidade de água decantar. Então eu preciso acelerar esse processo de decantação. E como eu faço isso? Adicionando uma substância química chamada sulfato de alumínio. Quando eu adiciono sulfato de alumínio, esse sulfato de alumínio ele vai começar a grudar a sujeira muito mais rápido, e se essa sujeira gruda, ela fica mais pesada, mais rápida, e ela vai se concentrar rapidamente no fundo do tanque, certo? Ou seja, esse processo é chamado de floculação, porque vai formar os flóculos que vão começar a condensar mais rápido, ou a decantar mais rapidamente, certo? Então a floculação é um processo que vai acelerar o processo de decantação, por meio de quem? Da adição do sulfato de alumínio. Só que tem um pequeno problema, meus queridos. Quando eu adiciono o sulfato de alumínio, eu deixo a água ácida. Então, para combater essa acidez que o sulfato de alumínio acarreta, né, causa, eu preciso adicionar uma outra substância. Essa substância é a cal. Sabe aquela substância branca que muitas pessoas usam para pintar muro? Essa cal, ela vai diminuir ou eliminar a acidez deixada pelo sulfato de alumínio, certo? Então, o sulfato de alumínio vai ajudar no processo de decantação das substâncias sólidas, né, da sujeira, enquanto a cal vai combater a acidez deixada pelo sulfato de alumínio. Só que tem um outro problema também, certo? Que a gente vai ver mais pra frente, calma aí. Após isso, ocorre o processo de filtração, onde as sujeiras, né, os resíduos que ficaram, vão permanecer retidos e vai passar somente quem? A água. Mas essa água, tio Carlos, já está pronta para ser consumida? Não. Por que não? Porque existe a ação também de micro-organismos, né? A água pode estar contaminada. E para combater essa contaminação, é adicionado o cloro. Então, o cloro vai ficar responsável por eliminar maior parte desses micro-organismos. E além disso, na água também pode ser adicionado o flúor, porque o flúor ele é um componente essencial que vai ajudar ao processo da saúde bucal. Sabe quando a gente está escovando os dentes no banheiro, né? Você pega aquela água e vai bocejar a água. Pronto, essa água contém flúor, né? Uma pequena quantidade, né? Uma quantidade que vai contribuir para a nossa saúde bucal, certo? E após esse processo, direcionado ao reservatório de água, e do reservatório de água vai ser, né, distribuído para as nossas residências por meio de um processo de tubulação, beleza? E agora, tio Carlos, a água chegou na minha casa, né? Eu vou consumir essa água, seja lá de qualquer forma, e depois essa água vai ser devolvida de alguma forma, né? Seja quando eu estou tomando banho, vai para onde? Para o esgoto, certo? Então, se essa água ela foi tratada antes de chegar, ela precisa ser tratada após a saída,
certo? Então, aqui a gente viu a ETA, que é a Estação de Tratamento da Água. E existe também, né, a ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, né? O esgoto coletado pela cidade também vai passar por um sistema de grades, porque pretende conter, né, reter, melhor dizendo, maior parte das partículas dos sedimentos maiores, né? Que a gente sabe que também no esgoto vem muito lixo, o lixo urbano mesmo, que se misturam, certo? Então, esse sistema de grades também vai ficar responsável por reter maior parte desses sedimentos. Após isso, existe a caixa de areia, porque na caixa de areia, essa caixa de areia, como a própria palavra diz, vai ficar acumulado quem? A areia que vem no esgoto. Existe em sequência também os decantadores primários e secundários. O que é os decantadores? Como a própria palavra diz, é decantar. Lembram que lá na ETA, né, na Estação de Tratamento da Água, a água precisava decantar? No esgoto, essa mistura também precisa decantar. Os resíduos vão ficar concentrados no fundo e a água vai ficar, de certa forma, mais transparente em cima. E também existe a ação de um tanque de aeração. Cadê o tanque de aeração que não tem nessa imagem? O tanque de aeração, né, é uma região a qual vai ficar responsável por receber o ar. Por quê? Porque o ar vai conter os micro-organismos que vai começar a degradar os outros sedimentos que ali contém, para depois ser adicionado iodo para eliminar alguns vermes, alguns micro-organismos, e só assim essa água ser liberada em um rio, certo? Então, essa água não pode ser direcionada assim que sai para a cidade para o rio, precisa passar pelo processo de tratamento. A gente sabe que ainda existe locais do Brasil e do mundo que não tem esse saneamento básico e acaba os resíduos sendo liberados diretamente no corpo hídrico e ocorre a poluição do ambiente, certo? E agora, no final da nossa aula, temos os exercícios que vocês vão fazer da página 305 a 315, beleza? E, né, vou deixando meu forte abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!